Uma boa noite a todos que aqui estão e também aqueles que estão nos assistindo pela TV Web Seara do Mestre. A gente vai começar a exposição dessa noite contando uma história. Uma história de um jovem rapaz de 17 anos, um jovem rapaz bonito, de estatura média, e ele se chamava Henrique. Essa história, alguns podem pensar que ela é uma história ingênua. Mas se a gente acompanhar a história, nós vamos perceber que ela nos traz grandes reflexões. Talvez porque já cometemos as mesmas situações vivenciadas por Henrique ou situações parecidas. Então, Henrique, ele estava sentado na porta da sua casa, observando o movimento da rua. E nestes momentos ele ficou a pensar por que ele estava tão infeliz. Por que as pessoas o rejeitavam tanto? Sentia-se um peixe fora d'água, mesmo quando estava junto com os seus amigos. Ele mantinha um sentimento de muita insatisfação pessoal. Ele estava sempre irritado, descontente, olhava o mundo e nada lhe agradava. O azedume o contaminava por dentro. Na verdade, Henrique, ele nunca se importou muito em ser uma pessoa simpática a quem quer que fosse. Considerava-se uma pessoa franca. E talvez, por ele dizer tudo aquilo que lhe vinha à mente, muitas pessoas, pensava ele, não gostavam desse seu jeito franco. Enquanto que ele pensava, divagava, ele notou que uma pessoa se acercou e sentou junto a ele. E ele nem precisou virar a cabeça, que ele reconheceu pelo agradável perfume que se tratava de uma grande amiga, Nice. Assim que Nice sentou, ele ironicamente lhe perguntou: ora, vejam só quem caiu da cama hoje. Num primeiro momento, Nice se calou, depois virou-se com uma expressão bastante triste, questionou o amigo: por que, Henrique? Por que você foi dizer para todo mundo que eu estava namorando o Rui? Ah, disse Henrique, eu vi vocês dois juntos no parque. E precisava contar para todo mundo, inclusive dizer que o Rui me abraçou, o que não é verdade. Pois foi o que eu vi, disse Henrique. Não, foi o que você pensou ter visto. Você fala sem saber e acaba magoando as pessoas. Se lhe interessa, naquele dia eu tinha saído de bicicleta, a bicicleta estragou e o Rui, passando, me ajudou a consertá-la. É verdade, disse Henrique, sim, mas você também não ficou só por aí. Você saiu contando para todo mundo que eu estava usando drogas. E Henrique foi logo se justificando. É que todo mundo sabe que o Rui usa drogas. Então pensei que você também estivesse envolvida nisso. Está vendo, você fala demais e fala sem pensar. Calunia os amigos e não mede as consequências. Dando-se conta da situação ocasionada com essa amiga, Henrique pede desculpas. Nice, uma pessoa já mais equilibrada, um pouco mais evoluída, disse, eu aceito as suas desculpas, mas isso não vai mudar em nada. Nossos colegas da escola estão me olhando de forma diferente. Certamente os pais das outras meninas não me deixarão mais conviver com elas. Nice, eu lamento por tudo que aconteceu, eu vou tentar reparar. Não adianta, disse Nice. Jamais poderá evitar que o mal se espalhe. É como um gás venenoso. Depois que vaza, ninguém mais consegue deter.
E aí Nice lembrou-se de duas situações onde Henrique também pensou que via, pensou que sabia e prejudicou mais outras duas pessoas. Assim que ela começou a relatar, ele cansou de ouvir e disse: chega, Nice, eu gostaria de mudar, mas sou assim. Aí Nice disse: pois você pode modificar sua maneira de ver a vida. Tudo isso acontece porque você vê só o lado negativo das pessoas, ou pensa ter visto. Aí ele se justificou: mas eu sempre falei a verdade. Mentira. Você falou sempre aquilo que pensou ser verdade. E aí Nice, bem, é isso que eu tinha para dizer. Espero que seja de alguma utilidade tudo aquilo que eu lhe falei. E Henrique ficou ali parado, pensando, e viu que ele precisava mudar, que ele precisava rever seus conceitos, rever suas atitudes. Henrique, diante das suas imperfeições, ele era tentado a falar, fofocar, criar histórias sobre outras pessoas. E ele gostava dessa situação. Porque com isso, ele usava a desculpa que ele era uma pessoa verdadeira, uma pessoa sincera. Mas, pelo que a gente está acompanhando, a gente nota que ele era uma pessoa grosseira, uma pessoa indiferente, uma pessoa maledicente. E essas situações foram proporcionadas porque Henrique permitiu que o seu orgulho, que o seu egoísmo fossem tanto que os sentimentos alheios fossem para ele indiferentes. Ele não lhe interessava o que os outros sentiam, o que os outros sabiam, o que os outros estavam passando. E era tentado naquilo que lhe era mais fraco: a sua língua, a sua forma com que ele falava das pessoas. Tentação, ela é uma palavra que traz em si uma ideia muito temível. Quem não lembra das expressões trazidas pela própria Bíblia lá, quando Adão foi tentado, quando Jesus foi levado à prova? Isso traz para nós algumas inquietações. A gente não gosta muito de falar nisso. No entanto, vejam bem, a tentação é um recurso também usado pela sabedoria divina. Porque ela é empregada para nos dar conhecimento de nós mesmos. Vejam bem, se Henrique não fosse tentado diante da maledicência, como ele saberia que ele é uma pessoa egoísta, uma pessoa orgulhosa, uma pessoa rancorosa, uma pessoa maldosa e que precisa se modificar? Se o dinheiro não nos sugerisse a busca desenfreada do prazer e da satisfação, e se nós não damos a ele o freio do discernimento, como nós poderíamos saber que ele deve ser utilizado para a criação de coisas úteis, de coisas boas que vão nos enriquecer a nossa alma? Se o mal não nos convidasse algum dia a pactuar com ele nos desequilíbrios, e se nós não resistíssemos a esses impulsos, de que maneira nós vamos aprender a ser bons e saber que o bem deve ser incorporado no nosso campo espiritual para que ele possa ser usado por nós naturalmente? Somente quando a tentação nos encontra aptos a aceitar ou não o seu convite, é que nós poderemos saber se verdadeiramente nós somos melhores, que nós superamos aquelas dificuldades. A filosofia da tentação, ela é baseada nas nossas imperfeições morais.
Ela se utiliza das nossas imperfeições para nos tentar. Por exemplo, quando nós somos perseguidos, quantos de nós já não estivemos a ponto de agredir também, de revidar? Mas só assim, nesses momentos, é que nós saberemos se nós somos benevolentes. Se nós podemos optar pela passividade, pela paz, pelo amor, pelo perdão. Quando somos acusados, quem de nós não quis revidar? Mas se a gente pensar, se a gente tiver alguns minutos para tomarmos as decisões certas, nós vamos saber se somos compreensivos diante da falha alheia. Quando nós somos incompreendidos, agredidos, quem não sentiu mágoa? Mas é só assim que a gente vai saber se a gente é corajoso, benevolente, indulgente. Quando somos difamados, nós não vamos encontrar ali uma oportunidade para que a gente aprenda a perdoar. Quando doentes, quantos de nós não desanimamos, nos achamos o pior do sofrimento, aquele que pior está passando por sofrimento, vítimas. Só que a doença, ela nos ensina a sermos resignados, a sermos valentes. São inquietações, mas nos fazem refletir. Nada nos acontece que não seja para o nosso melhor. Mas nós precisamos ter um bom proveito daquela situação. Ninguém cresce, ninguém evolui, ninguém cresce moral e espiritualmente sem a presença da tentação, sem a presença das provas, dos testes, para que a gente possa ver se a gente aprendeu a lição. Não é assim com o aluno, para ver se ele pode passar para outro ano, ele não faz provas, ele não faz testes. Assim somos nós também na escola da vida. Passamos por situações desagradáveis para vermos se realmente aprendemos a ter paciência. É assim que nós medimos o nosso crescimento moral. A tentação também só pode representar perigo em quem encontre pontos de contato. E esses pontos de contatos, como nós falamos, é as nossas imperfeições. Nós somos tentados naquilo que nós ainda temos de imperfeição, até que a gente aprenda a lição. Se nós já eliminamos da nossa intimidade os possíveis pontos de contato, então nós não seremos mais tentados, por mais que se apresentem os incentivos. Mesmo que venha de fora os incentivos para a gente, aquilo não vai mais nos incomodar. Cabe a nós saber superá-las para crescer e nos elevar. Sem as tentações é impossível a tarefa da perfeição. Precisamos delas para saber exatamente qual o ponto ainda somos vulneráveis e quais os pontos que precisamos nos trabalhar. Henrique, depois da conversa que ele teve com a Anice, ele resolveu pensar nas suas atitudes. Ele viu que não estava bem, que ele precisava se melhorar. Voltando para casa, ele se recolheu cedo, foi para o seu quarto, deitado na cama, ele não conseguia parar de pensar naquele assunto. Ele queria mudar, mas ele não sabia como. Intuitivamente, ele lembrou-se de Deus. Suplicou a Deus ajuda. Estava cansado de prejudicar os outros.
Muitas vezes ele havia caluniado, difamado, humilhado seus colegas, seus amigos, seus companheiros, porque ele não conseguia controlar a sua língua. E ele não suportava mais aquela situação. Então ele chorou muito. Lágrimas escorreram no seu rosto e molhou o seu travesseiro. E ele custou a pegar no sono. Na manhã seguinte, com a alma lavada, ele estava um pouco mais tranquilo. Mas sua mãe notou que Henrique já estava um pouco rouco. E lhe aconselhou então a se cuidar. Ele foi para a escola. No almoço, a rouquidão havia piorado. E ele passou a ter febre. Sua mãe lhe levou ao médico e o médico então diagnosticou uma forte amigdalite. Teria que tomar antibióticos, fazer repouso. Repouso da língua, principalmente. Ele não deveria falar. Para Henrique, então, aquilo era um tormento. Parar de falar. Mas fazer o quê, né? Já que era necessário para que ele superasse essa situação. Mesmo que ele quisesse, ele não conseguia. Ele estava totalmente afônico. O tempo passou, após ele melhorar, ele voltou à escola, mas ele ainda não conseguia falar. E aí, diante dessa situação, Henrique aprendeu o quê? A escutar. Aprendeu a ouvir. Logo ele que nunca deixava ninguém falar, né? Pois ele teve que ficar em silêncio e aprender a ouvir. Escutando os outros, os seus colegas de aula falar, ele percebeu que ele não conhecia ninguém. Ele não sabia nada, pois só ele que falava. E ele aprendeu, então, o que os colegas gostavam, o que os colegas queriam. Como ele tinha interesse em se melhorar, ele aproveitou aquela situação e mudou também o quê? Os seus pensamentos. Buscou mudar o seu foco de pensamento. Ele começou a ver só o que as pessoas tinham de melhor. Apesar de ele ter curado a amigdalite, uma estranha afonia ainda persistia. E ele foi tratando a faringite, a laringite, e fez mais exames, e procurou outros médicos, e ele continuava rouco. Desta forma, Henrique foi mudando. E as pessoas, então, passaram a gostar dele. Ele começou a ter uma vida social com amigos. E ele passou a ser convidado para festas, para encontros. Quando ele melhorou totalmente, ele já era uma outra pessoa. E não mais voltou a ser aquele fofoqueiro de antes. Da espiritualidade, um grupo de amigos espirituais que acompanhavam o caso, eles acompanharam também a mudança de Henrique. E um dos rapazes, então, em aprendizado na espiritualidade, perguntou, então, para o coordenador do grupo. Felizmente, Henrique mudou. Teria ele conseguido vencer sem a ajuda que teve? Provavelmente não. É difícil, disse um instrutor, o coordenador do grupo, é difícil vencer a si mesmo. Todavia, o que prevaleceu foram as boas intenções. Naquele dia, no momento da crise, em que ele levou o pensamento ao Criador com sinceridade e real desejo de mudar, ele favoreceu a ajuda dos amigos espirituais. E o resultado está aí. E a doença, o rapaz quis saber, Henrique teria que passar por isso? Na verdade, ela funcionou como uma trava de contenção, evitando que Henrique caísse em tentação. Henrique sabia que precisava modificar-se e desejou isso com veemência. Em vista disso, só aos poucos recuperou a voz. O que lhe foi, então, de grande utilidade, aqueles momentos que ele passou afônico. Com essa situação, nós percebemos que muitas situações difíceis que nós passamos
certamente são situações para que a gente evite que nós cometemos um erro maior. Porque diante da nossa negligência, quando a gente vacila diante das tentações, nós mesmos, pelas nossas imperfeições, é que nos programamos passar por essas situações. Mas daí, como a gente nos mantém vigilantes, a tentação nos derruba. Na oração do Pai Nosso, eu não sei se vocês perceberam ou lembraram que lá no final da prece diz assim: não nos deixei cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, no item 6º, a espiritualidade nos explica, nos diz, nos fala sobre essa prece e também sobre esse trecho. O que quer dizer isso? Não nos deixe cair em tentação. E aí a espiritualidade vai nos orientar. Vamos prestar atenção no que a espiritualidade nos diz. Dai-nos, Senhor, a força de resistir às sugestões dos maus espíritos que tentarem nos desviar do caminho do bem, em nos inspirando maus pensamentos. Mas somos nós mesmos, espíritos imperfeitos, encarnados sobre a terra, que estamos aqui para espiar e nos melhorar. A causa primeira do mal está em nós. E os maus espíritos, então, não fazem senão aproveitar essas tendências viciosas nossas, nas quais nos mantém para nos tentar. Cada imperfeição nossa é uma porta aberta à sua influência, ao passo que nada podem e renunciam a toda tentativa contra seres perfeitos. Tudo que poderíamos fazer para afastar é inútil, se a gente não opuser contra eles uma vontade inabalável no bem e uma renúncia absoluta ao mal. É, pois, contra nós mesmos que é preciso dirigir os nossos esforços. E então os maus espíritos se afastarão de nós naturalmente. Senhor, no final nos diz, sustentai-nos em nossa fraqueza. Inspirai-nos pela voz dos nossos anjos guardiões e os bons espíritos, a vontade de nos corrigir em nossas imperfeições, a fim de fechar aos espíritos impuros o acesso à nossa alma. O mal não é uma necessidade fatal para ninguém e não parece irresistível senão aqueles que a ele se abonam com satisfação. Se temos a vontade de fazê-lo, podemos ter também de fazer o bem. Por isso, ó meu Deus, pedimos a vossa assistência dos bons espíritos para resistirmos à tentação. Então, meus amigos, meus irmãos, cabe a nós termos escolhas melhores, fazendo os pequenos esforços para nos melhorar. Quando nós nos melhorarmos, não precisaremos mais testar aquilo que vamos adquirir. Para isso, para que a gente prossiga caminhando, conquistando, nos melhorando, e nos momentos que a gente sentir fraco, nós temos um mestre inigualável que nos ensinou o poder da fé. A fé é um grande instrumento ao nosso lado para nos ajudar diante dessas inquietações, diante dessas provas, diante destes testes que nós temos que passar. Em muitas passagens, Jesus nos mostrou e nos exemplificou como nós podemos trabalhar a nossa fé. E tem uma passagem bem significativa que nos mostra e nos ensina quanto pequena ela ainda é. Mas ela pode ser trabalhada por nós e pode vir a nos ajudar.
Então a tarde caía e Jesus decidiu atravessar o lago de Genezaré com seus discípulos, dando uma pausa aos acontecimentos diários, às atividades de atendimento à multidão. E ele buscou repouso e ele encostou a sua cabeça então na popa do barco, que até aquele momento atravessava serenamente o lago. Mas como é de súbito, naquela região, o vento começou a soprar forte, o mar se agitou, levantando ondas imensas. Mas Jesus continuava dormindo serenamente. Já os discípulos estavam agitados. O barco jogava muito, parecia que ele ia virar. Mas a praia estava bem longe. Então eles tinham medo, eles corriam perigo de morte. E como a situação foi ficando cada vez pior, eles não tiveram outra alternativa do que acordar Jesus. Salva-nos, Senhor, eles disseram, que pereceremos. E Jesus, com muita tranquilidade, respondeu: por que temeis, homens de pouca fé? Então ergueu-se, ordenou ao vento que parasse de soprar e ao mar para que se acalmasse. E imediatamente, então, a natureza atendeu o seu pedido. E os discípulos, então, ficaram pasmos. Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Trazendo esse episódio para a nossa noite de hoje, para o tema desta noite, e para a nossa jornada terrena, nós podemos dizer que a nossa vida é como uma longa viagem. E a gente vai percorrer mares desconhecidos. Às vezes, o oceano pelo qual a gente percorre, ele está calmo, está belo, num tom azul muito bonito. É quando nós estamos saudáveis, nós estamos dispostos, as nossas finanças estão em ordem, nós estamos com estabilidade no emprego, a família está em paz, nós estamos ajustados, estamos felizes. Mas, de repente, sopram os ventos, levantam-se ondas agitadas e essas ondas nos ameaçam. É quando uma doença inspira cuidados, há a perda do emprego, surge uma crise familiar, o desencarne de um ente querido. Quase sempre a gente experimenta dificuldades para lidar com situações destes tipos. E a gente é possuída por temor. Vai a nossa coragem, chega o pessimismo, nasce o medo, falece a nossa esperança. Manifestam-se as perturbações, o desencanto, a revolta, a rebeldia. São as provas que estão aí a nos testar. São as tentações que nos aparecem para que a gente prove realmente se aprendemos a lição. Por quê? Por que isso nos acontece? Por que que muitas pessoas, nesses momentos difíceis, direcionam a vida delas para o álcool, para as drogas, para o desatino, muitas até pelo suicídio, que a gente sabe que é uma porta falsa de fuga, e leva as pessoas a muitos sofrimentos, 1000 vezes acentuadas pela falta do quê? Pela falta de fé. Fé é essa que foi o que aconteceu com os discípulos. Pois a fé é a confiança que nós temos em alguém ou em alguma coisa. É a bússola, é a segurança que nós podemos contar. O Evangelho termina com uma frase, com uma divina promessa do Cristo. Ele não disse que viria aqui e resolveria nossos problemas. Ele não disse que enfrentaria as provas por nós. Mas ele disse e prometeu que ele estaria conosco
até a consumação dos séculos. É preciso que a gente sinta essas palavras. Cristo prometeu que Ele estaria conosco. Ele foi bastante claro quando Ele expressou essas palavras. Ele disse que permaneceria com seus seguidores. Quem somos nós? Os seguidores do Cristo. Então Ele permanece conosco. E para nos ajudar na comunhão com Deus, buscando ajuda nesses momentos que a gente passa por sofrimento, que a gente é tentado ao mal, a fazer situações equivocadas, Ele nos deu o meio eficaz de entrar em contato com Ele, com os benfeitores amigos, através da prece. Inclusive, Ele nos ensina através do Pai Nosso, e no final Ele nos indica como a gente deve pedir a ajuda e pedir que situações difíceis sejam superadas por nós. Confiança em Deus, confiança no amparo de Jesus e dos amigos espirituais, e principalmente a nossa perseverança, fazendo o bem, trabalhando com consciência tranquila, superando as dificuldades que nós temos que passar, porque são situações que nós mesmos pedimos. Todos nós seremos tentados. Todos nós vamos passar por provas. Todos nós vamos passar por testes. Mas nós temos em nós mesmos o mecanismo de passar por essas situações com a cabeça erguida, superando essas dificuldades, superando essas situações desagradáveis. Vamos confiar em Deus, confiar nos seus desígnios, nas suas leis, e tudo será resolvido. Todas as dificuldades serão superadas. Para encerrar, eu gostaria de deixar uma mensagem da benfeitora Joana de Ângeles, desse pequeno livro, pequeno em tamanho, mas grande em ensinamentos, grande em consolo, que diz assim: ante as dificuldades do caminho e as rudes provas da evolução, resguarda-te na prece ungida de confiança em Deus, que te impedirá resvalar nos abismos da revolta. Um pouco de silêncio íntimo e de concentração, a alma em atitude de súplica, aberta à inspiração, eis as condições necessárias para que chegue a apaziguadora resposta divina. Cria o clima de prece como hábito e estarás em perene comunhão com Deus, fortalecido pelos desafios da marcha. Que Jesus possa permanecer conosco e que nós estejamos sempre em contato com Ele através da prece. Obrigada pela atenção.